Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão que presenciou alguns sinais de Jesus percebeu que ele havia partido para outra margem e aguardavam o seu retorno, fato que não se concretizou. Por isso foram atrás dele em Cafarnaum. Temos aqui, no mínimo, duas questões importantes que devemos observar e guardar no coração. Primeiro, a necessidade que Jesus tinha de ir a todas as margens, não só as margens do mar, mas também as margens da sociedade. E o segundo ponto é o interesse equivocado das pessoas. Jesus esforçava-se em ir ao encontro de todos, queria atingir com seu amor e através dos seus sinais o maior número de pessoas a fim de transformar suas vidas e torná-los agentes de transformação, filhos e filhas de Deus renovados e comprometidos. No entanto, não poucos faziam uma experiência muito limitada de Jesus. Prendiam-se aos milagres e deixavam escapar a grandeza do sentido, significado e ensinamento desses sinais. Irmãos e irmãs, precisamos estar atentos para que não deixemos Jesus passar por nossa vida e não conseguirmos acompanhar seus passos. Podemos até reconhecê-lo, mas corremos o risco de ficarmos acorrentados no efêmero, no passageiro, no transitório. Todas as bênçãos e graças, até mesmo milagres que o Senhor nos concede, são para que nos tornemos colaboradores na obra de Deus, para que, fortalecidos na experiência do Senhor e na fé, testemunhemos com confiança aquilo que cremos. Peçamos ao Senhor que continue nos alimentando com o pão eucarístico, com o pão da palavra, com o pão da vida do outro, a fim de que sejamos encorajados a viver conforme discípulos e discípulas fiéis, e não como desesperados caçadores de um Jesus milagreiro e curandeiro, mas do verdadeiro Filho de Deus, que tudo faz, porque cumpre entre nós tudo aquilo que o Pai, aquele que o enviou, pediu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, sobre seus familiares e aquelas pessoas que mais precisam, por intercessão de Nossa Senhora, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.